Graça e paz, queridos, que privilégio poder estar com vocês num momento tão importante, num momento tão significativo. 32 anos de Igreja Querigma, aí em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Deus tem dado graça a vocês. Até aqui o Senhor tem sido com vocês e fortalecido vocês para uma grande obra, para a glória do nome dele. E eu quero aqui agradecer pelo convite. Obrigado, apóstolos Eliel, apóstola Cristiane, pelo convite. Me sinto muito honrado de participar com vocês. Para mim é um privilégio. E, infelizmente, nós não podemos estar juntos devido ao distanciamento social, mas a tecnologia nos aproximou. Então, apóstolos Eliel e Cristiane, obrigado, beijão no coração de vocês, da sua família, dos seus filhos, da igreja, a liderança dessa igreja, por permitir que nós estivéssemos aqui compartilhando a palavra de Deus num momento que marca a história de vocês, É mais um tempo de Deus dizendo para vocês, é o céu declarando para vocês: eu vos escolhi e eu vos plantei nessa cidade para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça. E esse fruto venha glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, gente, vamos tacar fogo nesse negócio? Vocês trouxeram essa conferência de aniversário da igreja, trazendo a comemoração do aniversário da igreja para esse tempo de conferência, e vocês puxaram um tema muito importante, porque é um tema que demanda aquilo que a igreja manifesta, é um tema que demanda aquilo que a igreja tem que produzir, ou seja, a igreja precisa produzir a manifestação do reino de Deus na terra, ou seja, o reino dos céus se manifestando entre os homens, o reino dos céus se manifestando entre as pessoas. E isso é muito importante. Quando nós olhamos para o livro de Atos e nós vemos a dinâmica da igreja apostólica, nós vamos perceber que a igreja apostólica tinha uma dinâmica muito comum no seu dia a dia. E qual era essa dinâmica? Milagres aconteciam, coisas sobrenaturais aconteciam. Ou seja, o sobrenatural de Deus fazia parte da vida dos nossos irmãos. O sobrenatural de Deus fazia parte da história dos nossos irmãos. A igreja de Jesus foi chamada para viver o sobrenatural. Você, como igreja, foi chamado para viver e manifestar o sobrenatural. Igreja Querigma, em Cabo de Santo Agostinho, foi levantada por Deus, pelo Senhor, foi levantada pelo Senhor, onde quer que ela vá, onde quer que ela esteja plantada, para manifestar o sobrenatural do Senhor. Você crê nisso? Então diga um amém bem forte, dê um glória a Deus bem forte aí onde você está. Porque esse é o chamado da igreja, manifestar o reino de Deus, manifestar o poder de Deus, manifestar os valores do céu, manifestar as virtudes do céu. E a igreja apostólica, ela tinha essa dinâmica. O sobrenatural de Deus fazia parte da sua vida comum. Nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 43, no final do versículo 43 diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É isso. Então, coisas maravilhosas, sinais que eles não estavam acostumados a ver. Sinais que eles não estavam acostumados a conviver com eles, agora fazia parte da sua história. E por quê? Porque tinha uma igreja comprometida, tinha uma igreja legítima, tinha uma igreja que tinha autoridade para manifestar esse sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre uma igreja. Nós vamos falar sobre isso hoje. Esse é o nosso assunto de hoje. Uma igreja que tem autoridade, uma igreja que tem legitimidade para manifestar o sobrenatural. Essa era a dinâmica da igreja apostólica. A igreja apostólica vivia debaixo desse movimento. Atos 2,43, muitos sinais e prodígios e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. É isso que Deus quer em relação à sua igreja. Que a igreja manifeste os valores do céu nessa terra. Que a igreja manifeste o reino de Deus nessa terra. E esses sinais e essas maravilhas, elas precisam ser manifestas para que as pessoas creiam no poder de Deus. Para que elas creiam que o Senhor decidiu salvar o homem. Que o Senhor decidiu interferir na história de ruína das pessoas nesse mundo e salvá-las e levá-las para a eternidade. Só que tem um detalhe, esse sobrenatural que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 43, sinais e maravilhas que eram feitos, eles aconteciam, por quê? Porque a igreja era legítima para isso. Ou seja, havia autoridade sobre a vida desses homens, havia autoridade sobre a vida da igreja para que os milagres acontecessem. Para que os sinais acontecessem, para que as maravilhas se tornassem evidentes. Entenda, sinais e maravilhas da parte de Deus não são obra do acaso. Elas possuem propósitos, e propósitos muito bem definidos.
E esses propósitos de Deus, eles não vão acontecer de forma aleatória, de forma irresponsável. Não, elas vão acontecer e se cumprir na vida de homens e mulheres que estão comprometidos, envolvidos, engajados em torno desse propósito, que é a igreja do Senhor. A igreja de Jesus foi chamada para estar engajada em torno de um propósito, de um único propósito e motivo. E qual é esse propósito e motivo? Pregar o evangelho. Anunciar o evangelho, anunciar a boa notícia de Deus, de que ele decidiu salvar as pessoas, de que ele decidiu perdoar o pecado das pessoas e decidiu dar eternidade para as pessoas. Essa é a boa notícia do céu. E a igreja, quando ela se engaja com esse propósito, o céu se move a favor dessa igreja. O céu coopera a favor dessa igreja. E o céu então derrama sobre a vida dessa igreja tudo o que ele tem para despertar arrependimento, para despertar quebrantamento, para despertar confissão de pecados, mudança de rumo, transformação de vida em relação às pessoas. O céu entrega para essa igreja tudo o que é necessário para que a pregação do evangelho seja efetiva e seja relevante e o evangelho de Jesus encontre morada, aceitação no coração do homem. Agora, queridos, entenda, no nome de Jesus, essa disposição do céu de entregar tudo que a igreja necessita para que a sua pregação, para que a pregação do evangelho seja relevante, essa entrega, ela é uma entrega que depende de alguns conceitos, depende de alguns parâmetros, depende de comprometimento. É isso. Uma igreja que se move no sobrenatural, que se move nos sinais e nas maravilhas do reino dos céus, não é uma igreja que recebe isso sem uma contrapartida. Ela não recebe isso sem que um comportamento tenha sido gerado. Isso foi conquistado. A autoridade da igreja para se mover em sinais e maravilhas, manifestar o reino de Deus nessa terra, é uma conquista da igreja, e que vai do seu comprometimento, na prática dessa igreja em relação a princípios, da prática dessa igreja em relação a valores que são inegociáveis. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos isso na vida da igreja apostólica. A igreja apostólica, ela não conquistou essa autoridade para se mover com sinais e maravilhas e trazer o sobrenatural de graça. Não foi à toa, não foi por acaso. Era uma igreja comprometida. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 2, principalmente no versículo 42, nós vemos 4 características que essa igreja desenvolveu e que deu a essa igreja o direito, a legitimidade para se mover em autoridade. Nunca se esqueça disso. Você vai se mover em autoridade quando você tiver legitimidade para isso, ou seja, legítimo. Você tem direito legítimo para se mover em autoridade. Não haverá sinais dos céus, não haverá maravilhas, não haverá o sobrenatural de Deus operando na sua vida e através da sua vida sem que você seja legítimo para isso. Deus é um Deus coerente. O Senhor é um Senhor razoável com relação à sua glória. E Ele não vai demandar a sua glória sem que haja valores para isso. A igreja apostólica foi uma igreja que impactou a sua geração. Foi uma igreja que trouxe muito poder de impacto com a pregação do evangelho sobre as pessoas. E esse poder de impacto não foi por qualquer motivo. Havia um motivo para que ela pudesse ter esse impacto. E esse motivo se chama comprometimento com o propósito. Quando há comprometimento com o propósito de Deus, Deus te usa, Deus se move através da sua vida para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja manifesto a cada povo, tribo, língua e nação e creiam no nome do seu Filho. E a igreja primitiva, ela começou todo esse impacto porque ela tinha comprometimentos muito bem definidos. Ela tinha comportamentos muito bem definidos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós percebemos a primeira ação de comprometimento da igreja quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É isso. Ela tinha fundamentos. Ela tinha fundamentos muito bem construídos. Ou seja, ela tinha uma palavra que se fundamentava sobre ela. Era uma igreja que não se movia sobre qualquer argumento. Não era uma igreja que se movia sobre as suas ideias ou ideais ou ideologias. Era uma igreja que se movia sobre uma palavra que ela havia recebido. E sobre essa palavra ela avançava. E sobre essa palavra ela prosperava. Esse é o valor da igreja apostólica. Por quê? Porque ela tem fundamento. A palavra de Deus é o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento para que essa igreja avance e prospere. As Escrituras. Se nós queremos ser uma igreja que se move no sobrenatural, que manifesta sinais e maravilhas, nós precisamos ser uma igreja muito bem fundamentada nas Escrituras. Uma igreja constituída no poder e na autoridade da palavra de Deus.
Você não pode apartar a palavra de Deus da sua vida comum. Você tem que ter essa palavra na sua boca todos os dias, se você quer prosperar em tudo que você fizer. A palavra prosperar faz muito sentido no que diz respeito a dar certo. Se você quer dar certo como uma igreja que manifesta a vontade de Deus, você tem que ter a palavra de Deus arraigada no teu coração. O Senhor dá uma palavra para Josué, lá no capítulo 1, Josué, não se aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Porque se você fizer assim, você vai prosperar em tudo que você fizer. A igreja só encontra sucesso no que ela faz. A igreja só encontra êxito naquilo que ela faz quando ela tem a palavra de Deus como seu parâmetro. Quando ela tem a palavra de Deus como a sua direção e única direção. Ela é o seu norte, é a sua luz. Porque são as escrituras que nos tiram da rota do erro. É a palavra de Deus que corrige a nossa caminhada. É a palavra de Deus que nos santifica, que nos coloca na verdade, que traz luz para os nossos caminhos e que nos afasta do mal. Salmo 119, versículo 11 diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sem a palavra de Deus na sua vida, você vai errar e você não vai avançar. Os nossos erros, os nossos pecados nos afastam da presença da glória de Deus. Uma igreja que se move no sobrenatural é uma igreja fundamentada nas escrituras, porque agora ela concorda com aquilo que Deus diz. Quando eu fundamento a minha vida nas escrituras, sabe o que isso significa? Significa que eu concordo com aquilo que Deus diz. Quando você se afasta das escrituras, você se afasta da palavra de Deus, você está dizendo de uma forma muito poderosa que você não concorda com aquilo que Deus diz. E não concordar com o que Deus diz é algo muito perigoso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se nós queremos construir êxito em tudo que fazemos, principalmente como igreja, nós precisamos da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz o seguinte: vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. O desconhecimento da Bíblia nos leva a não conhecer a Deus, a não conhecer o poder de Deus. Se você quer ver o poder de Deus se manifestando, se você quer ver a glória de Deus se manifestando, você precisa fundamentar, construir a sua vida nas escrituras. Ela é fundamento. Ela é um fundamento sólido. Nada do que façamos pode ser feito fora desse fundamento verdadeiro chamado palavra de Deus, chamado Bíblia. Tudo que Deus diz é bom. Tudo que Deus diz é verdadeiro. Quantas vezes nós falhamos simplesmente porque não andamos, não construímos a nossa vida sobre os conselhos das Escrituras, sobre a orientação das Escrituras, sobre o mandamento de Deus. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é mandamento de Deus. Não é uma orientação, não é um conselho que te dá a oportunidade de escolher ou não e continuar vivendo bem. Não, não, não. A palavra de Deus é um conselho único, objetivo, é mandamento. Se você quer que tudo vá bem, se você quer que tudo dê certo, se você quer eternidade para a sua vida, se você quer reino dos céus todos os dias sobre a sua casa, sobre os teus negócios, se você quer a manifestação da glória de Deus, se você quer o sobrenatural, você tem que construir a sua vida sobre essa palavra. Ela é a rocha que nos sustenta. Ela é o arrimo da nossa sorte. Nunca se esqueça disso. A igreja primitiva foi uma igreja que se construiu sobre muitos valores, que viu o poder de Deus de formas assim maravilhosas, de formas extraordinárias. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque ela tinha um fundamento. Você precisa de fundamento. Nós precisamos de fundamento. Uma igreja não se constrói por acaso. A relevância de uma igreja não é obra do acaso. A relevância de uma igreja se constrói no fato dela estar muito bem fundamentada em valores consistentes. Primeiro fundamento, a igreja apostólica, Atos capítulo 2, e eles perseveravam, eles insistiam. Ou seja, havia uma insistência para permanecer no valor daquilo que as escrituras dizem. Você tem que insistir para ficar naquilo que Deus diz a teu respeito. Você tem que insistir para ficar naquilo que Deus diz a respeito da sua história. Você precisa insistir para permanecer sobre verdades que Deus diz que são necessárias para que você tenha uma vida espiritual saudável, uma vida familiar saudável, uma vida conjugal, emocional, profissional, financeira saudável. Você tem que insistir, porque muitos são os movimentos para te tirar desse caminho. Muitos são os motivos da nossa vida comum para tirar o teu foco, para roubar a sua vida. Não permita isso, insista. Primeiro lugar,
Por que a igreja apostólica era uma igreja que se movia em sinais e maravilhas? Em primeiro lugar, porque ela estava consolidada sobre um fundamento e ela insistia para permanecer nesse fundamento. Ela insistia em deixar as suas bases, a sua dependência, a sua confiança nesse fundamento chamado Palavra de Deus, chamado Bíblia, chamado as Escrituras, Palavra de Deus. Quer construir manifestação da glória de Deus sobre a sua vida? Permaneça, em primeiro lugar, persevere nas Escrituras, persevere na Palavra de Deus, é fundamento. Só que em Atos capítulo 2, versículo 42, também fala de uma segunda característica, que fez dessa igreja uma igreja relevante para o seu tempo, que fez dessa igreja uma igreja significativa para a sua geração. E o versículo 42 diz que além de perseverarem na doutrina dos apóstolos, eles também perseveravam na comunhão, koinonia, relacionamento com as pessoas. Você não vai conseguir ser uma igreja relevante que atraia o reino de Deus onde quer que você esteja se você não souber se relacionar com as pessoas. Você precisa desenvolver relacionamento, conexão. Você precisa ter comunhão. Deixa eu te dizer uma coisa. Relacionamento é fundamental para você estar junto. Sem relacionamentos saudáveis, sem características para você desenvolver bons relacionamentos, e vai aí, uma boa fala para você saber como desenvolver relacionamentos saudáveis. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você só desenvolve relacionamentos saudáveis se você frutificar nas características do Espírito de Deus que habita em você. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito Santo. E ali nós vemos 9 características do Espírito Santo. E as 9 características do Espírito Santo são relacionais, são de relacionamento. Se você não desenvolver características de relacionamento, você não vai conseguir estar junto com as pessoas. Agora entenda, não é somente estar junto, é estar junto para ter comunhão, coisas em comum. Você nunca vai ter comunhão, coisas em comum, vida em comum com as pessoas se você não estiver junto. E você nunca estará junto das pessoas se você não souber desenvolver relacionamentos saudáveis. Agora, Clodoaldo, mas por que é tão importante eu desenvolver relacionamentos saudáveis? Por que é tão importante eu estar junto? Por que é tão importante eu ter comunhão? Porque essa é a única forma de você cumprir, ou melhor, de você ser o cumprimento de uma oração de Jesus. Lá em João 17, Jesus diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Que eles sejam um. Você somente será a resposta da oração de Jesus para ser um com ele e com o Pai. Você somente será a resposta da oração de Jesus para ser um quando você estiver em comunhão com o teu irmão. Quando você estiver em comunhão com as pessoas. E você só pode estar em comunhão com as pessoas se você estiver junto com as pessoas. E você só vai estar junto às pessoas se você souber desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis. É assim que funciona. A glória de Deus, os sinais, as maravilhas, os prodígios, eles eram evidentes na igreja apostólica. Mas isso não era por acaso. Por quê? Porque essa igreja, eles eram um. Por que eles eram um? Porque eles tinham comunhão, tinham koinonia. Por que eles tinham koinonia? Porque eles estavam juntos. Eles abriram mão do que foi necessário para desenvolver relacionamento. Se você não investe em relacionamento, você nunca vai conseguir estar junto às pessoas. Se você não trata a sua vida, se você não lapida o teu caráter, se você não deixa o Espírito Santo governar os teus comportamentos e derramar sobre a sua vida valores de comportamentos que o Espírito Santo quer te dar, você nunca vai conseguir estar junto às pessoas de uma forma saudável. E quando nós não estamos juntos, não tem bênção de Deus. A bênção de Deus é quando nós estamos juntos, é isso aí. Salmo 133, lembra do Salmo 133? O salmista diz: quão bom e quão suave que os irmãos estejam juntos, unidos. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Tem uma bênção ordenada da parte de Deus para a vida de homens e mulheres que entenderam que precisam estar juntos. Por quê? Porque estar junto gera comunhão. Essa conexão poderosa de termos uma vida em comum. Choramos juntos, mas também nos alegramos juntos. Estamos conectados por causa de um propósito. Estamos conectados para atender a necessidade uns dos outros. E quando nós temos esse nível de comunhão, nós damos um testemunho para a terra e para o céu de que nós somos um entre nós e com Cristo e o Pai. E a glória de Deus se manifesta. Segunda característica que nos mostra, que nos ensina porque é que essa igreja apostólica ela se movia com tantos sinais e maravilhas. Segunda característica é porque eles preservavam, eles insistiam para estar junto. Não é fácil estar junto, você tem que insistir, você tem que perseverar. E claro, existem pessoas que são muito difíceis de relacionamento.
Existem pessoas que nos relacionarmos com elas é um desafio enorme, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos, é possível, porque o Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus que habita na igreja, é um espírito de relacionamento, é um espírito para unir pessoas, nos une uns com os outros e nos une com o nosso Pai Celestial. Quer poder de Deus na sua vida? Quer ver sinais e maravilhas todos os dias? Quer a glória de Deus acompanhando você, a sua casa, a sua família, seus negócios, seu casamento, os teus projetos, os teus planos? Em primeiro lugar, tem um fundamento muito bem definido. A palavra de Deus é esse fundamento. Persevera na palavra de Deus. Persevera no cumprimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, crie relacionamentos saudáveis. Esteja junto, construa comunhão e seja um com as pessoas. Seja um e Deus vai te abençoar. Mas a palavra de Deus diz também que além dessas duas características, a igreja apostólica, ela construiu esse valor em torno dela, de manifestar sinais, prodígios e maravilhas, além de perseverar na palavra de Deus, além de construir relações interpessoais, o poder de Deus e a glória de Deus estava sobre essa igreja, porque essa igreja sabia compartilhar. Olha o que diz o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e também perseveravam no partir do pão. Compartilhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez não exista um testemunho mais poderoso que um cristão possa dar. Não há um testemunho mais poderoso que o evangelho exija de mim e de você do que o testemunho de sermos doadores, de compartilharmos o que temos com as pessoas. O evangelho, ele não é tomador. O evangelho, ele é doador. O evangelho, ele é abençoador. O que é abençoar se não dar? A igreja apostólica, num momento difícil, eu quero que você entenda que aqui eles estavam vivendo um momento difícil, um momento de perseguição, um momento de restrição. Sabe, algumas pessoas pensam que o tempo ideal para serem doadores, para dar, é o tempo da abundância. Não é verdade. Não é verdade. O tempo de restrição é uma boa oportunidade para sermos doadores. Porque é quando o nosso coração se revela em relação aos valores que temos construídos. A igreja apostólica aqui era uma igreja que nascia, que crescia debaixo de intensa perseguição. Perseguição do Império Romano, perseguição dos próprios judeus. Né? O próprio sistema religioso da época perseguia a igreja e mesmo assim eles entendiam que eles precisavam partir o pão. Eles precisavam compartilhar o que eles possuíam com as demais pessoas. Era uma igreja doadora. Não importa, eu tenho um pão e você não tem nenhum, vamos partir esse pão. Agora eu tenho metade de um pão, mas você também tem uma outra metade. Sempre foi assim o princípio de Deus. Lembra do milagre dos pães e dos peixes? Uma multidão de milhares de pessoas com fome. E a única coisa que se tinha eram 5 pães e 2 peixes. Era a única coisa que se possuía. Mas Deus não precisava mais do que isso. Jesus não precisava mais do que os 5 pães e os 2 peixes. É disso que ele precisa. Nos nossos tempos de restrição, nos nossos tempos de dificuldade, no nosso tempo de pouco, entre aspas, é quando o Senhor está pronto para manifestar a abundância dele na nossa vida. É quando ele está pronto para manifestar o sinal e o prodígio e as maravilhas dele na nossa vida. E quando ele encontra essa oportunidade? Quando nós temos valores governando a nossa vida. Terceiro comportamento que demonstrava um valor da igreja apostólica, para ela se mover nesse ambiente sobrenatural, é que ela sabia compartilhar o que ela possuía. Era uma igreja que não sabia conviver, vendo a necessidade das pessoas, vendo o problema das pessoas e podendo compartilhar, podendo partilhar. Fé é isso, é partilhar. E eles podiam partilhar o que possuíam. E assim todos eram atendidos. A igreja moderna perdeu esse valor. A igreja moderna se tornou tomadora. Você já deve ter ouvido muito sobre isso. Vou lá buscar a minha bênção. Vou lá para ser abençoado. E a igreja se esqueceu que ela não vai buscar a sua bênção. Ela vai para ser abençoadora das pessoas. Mas pastor, eu preciso da bênção de Deus. Fique tranquilo. O teu Pai Celestial, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. O teu Pai Celestial sabe de todas as tuas necessidades, todas as minhas necessidades. Nós que somos maus, que não somos bons como Deus é, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará as melhores coisas do seu reino. Mas ele precisa encontrar em nós esse coração doador. O partilhar, o compartilhar com as pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que estão enfrentando lutas terríveis, estão passando por problemas graves e nós, de uma forma ou de outra, poderíamos ajudá-las. Mas nós escolhemos, às vezes, nos ausentarmos do ambiente de luta dessas pessoas.
Deixa eu te dizer uma coisa, quando você se afasta das pessoas, quando você deixa de compartilhar o que você tem em relação à ajuda para alguém, o reino de Deus se afasta de você. O coração de Deus se afasta de você. E quando o coração de Deus se afasta de nós, não há sinais e não há maravilhas da parte dele. Pense a respeito disso. Maravilhas, sinais e prodígios, o sobrenatural de Deus, é quando nós expressamos também o coração de Deus em relação às pessoas. Não tem nada mais importante para Deus do que pessoas. Importante para Deus é gente. Deus se importa com gente. Não se importa com mais nada, ele se importa com gente. E eu sou a igreja dele, você é a igreja dele. Quando você não se importa com as pessoas, você não está manifestando o coração de Deus. Quando eu não me importo com pessoas, eu não estou expressando o reino de Deus. E quando eu não expresso o reino de Deus, os sinais e as maravilhas do que esse reino significa também se fazem ausente na minha vida e em qualquer lugar onde quer que eu esteja. Quer ser uma igreja relevante? Quer ser uma igreja que manifesta sinais, prodígios e maravilhas? Em primeiro lugar, persevera naquilo que as Escrituras dizem. Persevera na palavra de Deus, não negocie a palavra de Deus. Segundo lugar, desenvolva relacionamentos interpessoais saudáveis, porque a partir de relacionamento saudável, você constrói o valor e você é uma resposta da oração de Jesus, sendo um para a glória do nome dele. Terceiro lugar, quer ser uma igreja relevante e atrair sinais de Deus, sinais dos céus, por onde quer que você esteja passando, compartilhe, seja doador, partir o pão. Mas em quarto lugar, essa igreja foi uma igreja que experimentou, que viu temor de Deus no coração das pessoas, que viu sinais, prodígios e maravilhas acontecendo por onde quer que eles estivessem passando, onde eles estivessem se manifestando. Foi uma igreja que o Senhor acrescentava dia após dia os que eram salvos. Era uma igreja que contava com a simpatia de todas as pessoas. Tudo isso essa igreja construiu, porque insistia em não negociar o valor das Escrituras, insistia em preservar a sua comunhão, insistia em partilhar o pão. Mas em quarto lugar, essa igreja ela insistia no seu relacionamento com Deus. Essa igreja insistia em ter uma vida de oração que fosse eficaz. Sem uma vida de oração eficaz, sem uma vida de oração eficiente, você não vai experimentar o poder da glória de Deus. Sem uma vida de oração eficaz, você não vai atrair o reino de Deus. Sem uma vida de oração eficaz, você não vai atrair sinais, você não vai atrair as maravilhas de Deus. O reino de Deus responde por relacionamento. Nunca se esqueça disso. O reino de Deus responde por relacionamento. E a mais poderosa expressão nossa de relacionamento com Deus se chamam as nossas orações. E quando nós falamos de oração, nós precisamos entender que existe um padrão de vida de oração. Esse padrão de vida de oração, nós aprendemos lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1, é dever de todo homem orar sempre. A igreja precisa aprender a orar. Eu preciso, você precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar como convém, no padrão de Deus. Intensidade, perseverança. A igreja apostólica se tornou quem se tornou o que se tornou para a sua geração, porque eles insistiam em valores que eram valores inegociáveis, valores indiscutíveis. E a vida de oração é um valor que não se negocia. Quando nós falamos de oração, nós não estamos falando de liturgia da fé. Deixa eu dizer uma coisa, coloca na tua cabeça algo muito importante. Vida de oração não é liturgia da fé, não é testemunho de fé. Vida de oração é relacionamento com Deus. Os meus relacionamentos definem quem eu sou. Os meus relacionamentos definem o meu caráter. Os meus relacionamentos definem as minhas crenças e os meus valores. Por que hoje existe uma igreja tão distante dos valores de Deus? Por que existe uma igreja hoje que profana a sua fé, profana a santidade do seu Senhor? Porque ela se relaciona com aquilo que profana o céu. Ela se relaciona com aquilo que profana o sagrado. Os nossos relacionamentos nos definem. Quer ser definido como um homem de Deus, uma mulher de Deus que se move no poder de Deus? Quer ser definido como um homem ou uma mulher de fé? Um homem ou uma mulher que age, que se move em autoridade? Um homem ou uma mulher que vive sinais, maravilhas, que vive o sobrenatural de Deus todos os dias? Defina o teu relacionamento. Defina o teu ambiente de relacionamento. Não há nada que Deus queira mais da sua vida, da minha vida, do que relacionamento com Ele. Mais do que o nosso serviço. Sabe onde que estão os nossos erros? Nós temos erros terríveis.
Nós estamos fazendo coisas boas pensando que isso é suficiente, não é suficiente. O seu serviço para Deus, o meu serviço para Deus não é suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se Deus tiver que escolher entre o que você faz para Ele, estar com Ele, fique tranquilo, sem a menor sombra de dúvida, Ele vai te dizer, eu quero você junto comigo. Porque o que você faz para Deus nunca vai aperfeiçoar o teu relacionamento com Deus, mas o teu relacionamento com Deus sempre vai aperfeiçoar, santificar aquilo que você faz para Ele. A igreja apostólica se tornou uma igreja relevante porque ela encontrou o seu lugar. Ela encontrou o seu lugar preferido. Ela encontrou o seu jardim secreto. Ela encontrou o seu jardim de delícias. Ela reencontrou-se com o seu Éden. Éden, lugar de prazer. Por que o Éden era um lugar de prazer? Porque o Senhor estava ali todos os dias. Quer ser uma igreja relevante? Quer se tornar uma igreja que manifesta o poder da glória de Deus? Quer viver o sobrenatural? Quer agregar valores do reino de Deus para a sua vida? Se relaciona com Ele de forma intensa. Insista. Oração é insistência. Ah, pastor, mas às vezes eu não tenho vontade de orar. E quem disse que você tem que ter vontade para orar? Você acha que eu tenho vontade de orar todos os dias? Deixa eu te dizer uma coisa, a maior parte do meu tempo eu não quero orar. Mas quem disse que eu tenho que querer? Eu tenho que orar. Colossenses 4:2 fala, perseverai na oração. Eu tenho que insistir, e eu vou insistir, até que eu vou encontrar esse lugar de prazer e nunca mais vou querer sair desse lugar. Você crê nisso? Você crê que esse lugar está preparado por você, para você, te aguardando? Busque esse lugar. A igreja apostólica se tornou essa igreja relevante para a sua geração, que vivia sinais, prodígios e maravilhas, que vivia o sobrenatural, porque era uma igreja fundamentada nas Escrituras e não negociava o valor das Escrituras. Insistia no valor daquilo que Deus dizia. Em segundo lugar, ela se tornou essa igreja influente, alcançando milhares e milhares de pessoas, porque era uma igreja que desenvolveu relacionamentos interpessoais sólidos, consistentes, e por causa disso eles estavam juntos, e por estarem juntos tinham comunhão, a vida era comum, e por estarem em comunhão eles se tornaram um entre eles e com o Senhor, e ali o Senhor ordenou a bênção dele. Mas em terceiro lugar, porque o coração deles era um coração despojado, era um coração doador. O evangelho é doador, o evangelho não é tomador. Mas em quarto lugar, porque eles tinham um relacionamento. E esse relacionamento definia o caráter deles. Esse relacionamento definia as suas crenças, os seus valores, as suas preferências. E esse relacionamento se chamava vida de oração. Versículo 2:42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, mas eles também perseveravam nas suas orações. E por causa disso, havia temor em todo o povo, por causa disso, sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos. Ali, o Senhor escolheu uma igreja para abençoar e manifestar a sua glória. Amém, queridos? Amém? E eu quero te dizer nesse dia, o Senhor escolheu vocês. O Senhor escolheu Igreja Querigma para manifestar o poder da glória dele. São 32 anos que não são 32 anos por acaso, são 32 anos por propósitos. Apóstolos Eliel e Cristiane, uma família, um casal, um homem e uma mulher de Deus, levantado pelo Senhor para atrair a glória de Deus para esse lugar, juntamente com vocês, em torno de valores de Deus. O sobrenatural de Deus não é obra do acaso. O sobrenatural de Deus vem por causa de homens e mulheres comprometidos. E vocês são uma geração comprometida com Deus. Agarra nessa palavra, viva por ela, caminhe nela. E eu quero lhe dizer, tantos quantos foram os anos até agora, assim serão os anos futuros do Senhor na vida de vocês, prosperando vocês, alegrando o coração de vocês e fortalecendo a vida de vocês até que Ele venha para buscar a sua igreja. Permaneça firme, fiel e perseverante e aliançados no propósito, e a glória de Deus não se apartará de onde quer que vocês estejam. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Eu quero agradecer ao Senhor em oração por esse tempo maravilhoso de poder participar de um momento tão importante na vida de vocês. Amém?
Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela vida dos teus filhos. Obrigado pela vida, Senhor, dos apóstolos Eliel e Cristiane. Senhor, o Senhor os levantou para esse tempo e para essa obra. Que o Senhor os honre, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos, que o Senhor dê a eles os teus segredos e que o Senhor os oriente, os fortaleça e lhes dê autoridade para conduzir a tua igreja, Senhor, para que a glória do Senhor venha, para que o sobrenatural do Senhor venha sobre essa terra e o Senhor seja conhecido e o nome do Senhor manifesto. Pai Santo, muito obrigado por todo esse tempo dessa igreja, Senhor, que tem manifestado a tua glória e glorificado o teu nome. E a minha oração é que o Senhor os honre cada dia mais, o Senhor os fortaleça para a glória do teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se assim você concorda, diga amém, diga glória a Deus, porque Ele é fiel para continuar abençoando a sua vida. Amém, queridos? Beijão no coração de vocês, saudades de nós estarmos juntos. Tudo isso vai passar e eu quero estar junto com vocês aí, nos alegrando e celebrando o nome de Jesus. Apóstolos Eliel e Cristiane, beijo no coração de vocês, beijo no coração de todos vocês, da sua família, dos teus filhos, dessa igreja maravilhosa e dessa liderança linda de Jesus. E vamos continuar avançando. Jesus, Ele está chegando. Conta comigo e com você. E nós somos essa igreja que vai se encontrar com Ele para a glória do seu nome. Amém, queridos? Deus abençoe vocês aí. Um beijão no coração. Deus abençoe.